O seu corpo fala, mas se você insiste em ignorar o estresse, ele começa a gritar com você. E esse grito tem nome, é o burnout. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo o que acontece com o seu corpo e a sua mente se você ignora esses sinais, que muitas vezes são silenciosos que o seu corpo está dando, até que chega uma hora que você não consegue mais suportar a pressão que você mesmo se coloca até gerar um burnout. E fica comigo até o final que eu vou te mostrar esses sinais, muitas vezes fisiológicos, que podem estar acontecendo com você hoje e você não está percebendo. E se você não me conhece, eu sou o Johnny, sou psicanalista clínico, treinador, palestrante e desenvolvo pessoas há muito tempo. E o que eu mais vejo são pessoas ignorando, empurrando para baixo do tapete essa sujeira até que chega uma hora que o corpo grita com elas e aí elas não sabem mais o que fazer. E o que eu mais vi na minha vida, seja nos treinamentos, no consultório, são pessoas passando por momentos de baixa energia, momentos prolongados, e às vezes elas falam assim, não, eu preciso aguentar, preciso suportar, é só mais um pouquinho. No fim de semana eu descanso, é só uma fase que eu tô vivendo. Mas parece que essa fase não passava nunca. Era uma fase atrás de outra fase, atrás de outra fase, ia virando uma bola de neve. E aí chegava o fim de semana, ela falava assim, não, esse fim de semana eu vou tirar pra dormir. Eu não vou fazer nada esse fim de semana, como se isso fosse resolver alguma coisa. E aí ela ficava lá o fim de semana inteiro intocado dentro de casa, embaixo da coberta, no escuro, achando que isso ia resolver. E não mudava nada na vida dela. A canseira continuava lá, aquele estado mental continuava lá atormentando ela e o corpo cada vez mais reclamando, pedindo mais e mais descanso. Quantas vezes você já ouviu o seu corpo pedindo pausa, mas a sua resposta foi mais café, mais energético, mais trabalho, só mais essa meta? Esse é um sinal que você está negligenciando aí o que o seu corpo está falando com você. Então entenda uma coisa aqui comigo, ó. O estresse não é o problema. O problema é você viver estressado o tempo todo. O estresse, ele é uma resposta natural do seu corpo, é uma resposta orgânica. Muitas vezes você estressa o seu corpo para fazer uma atividade. Então, uma atividade física, por exemplo, ela estressa o seu corpo. Um momento de tensão estressa o seu corpo. Então é natural o seu corpo ter momentos de estresse. O problema é quando ele não desliga, quando você não consegue desligar o modo estresse do seu corpo. E aí ele passa a viver acreditando que esse é o automático agora. Que o normal é o estresse constante o tempo todo. Aí o seu corpo entra em modo de sobrevivência e aí o cortisol, que é um hormônio bom para o seu corpo, que te ajuda a ter mais energia, principalmente pela manhã, quando ele te acorda, ele passa a ficar secretando ainda mais no seu corpo. E aí começam sinais como fadiga, ansiedade, insônia e no limite de tudo isso, o burnout. É como dirigir um carro o tempo todo no máximo. Você está acelerando esse carro o tempo todo no máximo. No começo, parece um show de potência. Você está lá dirigindo o tempo todo no máximo, até que chega uma hora que começa a sair uma fumaça ali, o carro começa a sobrecarregar uma peça, começa a esquentar o motor, até que chega uma hora que esse motor vai parar, vai quebrar. Então presta atenção aqui, ó, que eu vou te dizer os sinais, alguns dos sinais silenciosos, ou às vezes nem tão silenciosos assim, que você deve estar passando nesse momento, se você está vivendo uma situação como essa e talvez não esteja percebendo. E o primeiro sinal do nosso corpo é quando o seu sistema nervoso está sempre em permanente alerta. Constantemente você está num estado de alerta. Então é comum em momentos como esse você perceber momentos da sua vida que a sua respiração começa a ficar mais curta, você começa a ficar mais ofegante, o seu coração começa a bater mais acelerado, sem um motivo específico para isso, sem uma situação que acabou de acontecer, um estímulo para que aquilo tenha uma resposta orgânica dessa forma. Às vezes você só está trabalhando e a sua respiração está mais ofegante, mais superficial, ou o seu coração está mais acelerado e você não está percebendo. Um outro ponto é o sistema imunológico que enfraquece. Então pensa assim, o seu corpo está num estado de sobrevivência. Logo, ele vai pensar que é muito melhor sobreviver do que se recuperar. Então você fica mais vulnerável a gripes, resfriados, problemas alérgicos, dores, porque todo o sistema imunológico está concentrado ali nessa sobrevivência, nesse modo acelerado que você está vivendo. Um outro ponto é o corpo e a mente, eles perdem sincronia. Então o corpo pede uma coisa e a mente fica pedindo outra. O corpo pede descanso, por exemplo, e a mente fica acelerada. Então você deita para dormir e os pensamentos te consomem. Você quer assistir uma série, mas a sua cabeça fica o tempo todo buscando dopamina no celular e você não desconecta. Você quer fazer uma atividade física,
mas daí você sente um peso para ter que sair de casa e fazer alguma coisa. E aí é que chega então esses sinais que levam a um burnout. E o burnout nada mais é do que o seu corpo desligando. Então ele já viveu muito em estado de sobrevivência ali, até que chega uma hora que ele começa a desligar algumas funções. Imagina como se fosse um quadro de disjuntores ali, e de repente o seu corpo vai lá e baixa alguns disjuntores para que aquilo não dê uma sobrecarga a mais ainda, não queime tudo. Então alguma coisa vai ser desligada. Então o burnout é esse colapso, é quando você perde o controle de algumas coisas pelo acúmulo excessivo desse cansaço e aí você é forçado de alguma forma a parar o seu corpo ali para um descanso que você estava querendo há muito tempo, mas não estava conseguindo fazer por se cobrar demais, por sobrecarregar demais. Então o burnout, que para algumas pessoas é fraqueza emocional, é não ter a capacidade, não ter inteligência emocional, o burnout não é isso. O burnout é essa exaustão acumulada que muitas vezes está ligado à rotina, na grande maioria das vezes ao trabalho, e você não está sabendo lidar com ele, não está conseguindo gerir tudo isso, sobrecarregando o seu corpo. E aí o seu corpo chega uma hora que ele assume o controle e aí ele faz você parar. Então antes de você dormir hoje, pergunta pro seu corpo, onde dói? O que dói? Quando foi a última vez que eu respirei sem pressa, prestando atenção na minha respiração? Essas pequenas perguntas que parecem bestas, mas você consegue perceber às vezes tensões que você não percebia. Você consegue acalmar a sua respiração no meio de um grande barulho interno que você está vivendo. E aí faz esse exercício antes de dormir e depois, no dia seguinte, porque daí você vai dormir. No dia seguinte você vem aqui para mim e comenta como foi a sua percepção, o que estava tenso. E eu tenho certeza que você vai se surpreender quando você parar para fazer isso, porque eu já vi muitas pessoas que não percebem, mas estão com o ombro tensionado, com os ombros para frente, carregando um peso que não é delas, uma pressão na coluna, dores de cabeça constantes, tudo isso é o seu corpo gritando com você. Ou você acha que tomar remédio para dor de cabeça 2, 3 vezes por semana é normal? Tomar antiácido, né, remédio para o estômago, para azia, 1, 2, 3 vezes na semana é natural. Não é. Não é. É o seu corpo já mandando sinais e você está só ignorando e dando um cala-boca nele. E aproveita, se esse vídeo serviu para você, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, isso me ajuda bastante. Né? Comenta também que outro conteúdo que você gostaria de ver. Eu falo bastante sobre rotina, produtividade, sobre a pressão emocional que muitas pessoas se colocam e transformando isso em burnout. Então comenta aqui o que você gostaria de ver também, me ajuda a produzir mais. Me siga nas outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo também lá no grupo de trabalho, porque eu tenho certeza que lá na sua empresa tem um monte de gente precisando ouvir isso. E a gente se vê no próximo vídeo.